É isso aí, pessoal. Estamos de volta. Então, estamos de volta. Deixa eu aproveitar aqui para poder dar uma melhorada aqui, uma coisinha, outra, beleza, tal. Bom, então vamos nessa, né? Vamos continuar, tá? Ah, então, eu estava falando a respeito de que, ao mesmo tempo, os sociais-democratas reconheceram que as reivindicações de equidade precisam ser contrapostas às necessidades de desenvolvimento, e os sociais-democratas holandeses, austríacos, alemães, neozelandeses e escandinavos deram mostras de considerável inventividade em suas políticas de habitação de baixo custo, conselhos de trabalhadores e modernos programas educacionais. Bom, é nesse período que eles vão começar a mostrar que o keynesianismo, por fazer apenas enxertos na política econômica e não resolver de fato os problemas da população mais carente, ele não é tão bom quanto a social-democracia. E os social-democratas agora vão começar a mostrar que eles têm, digamos assim, condições de mostrar que a social-democracia é melhor do que o estado de bem-estar social. Tá? Welfare state. Vamos lá. Os partidos sociais-democratas têm demonstrado os partidos sociais-democratas têm estado próximos dos partidos verdes em questões ambientais, sobretudo na Alemanha. Embora divididos em matéria de energia nuclear e armamento, ver movimento ecológico, tá? Ver movimento ecológico. Né? Hoje eles praticamente desligaram suas usinas atômicas na Alemanha. Né? Hoje, 2022. Tá? Hoje em dia, quando a filiação de clientelas eleitorais passam a ser mais de classe média, alguns partidos também passaram a moderar seus programas de propriedade pública e enfatizar mais a reforma do que a circunscrição das responsabilidades do Estado no tocante ao bem-estar. Isso é importante, hein? Quando o neoliberalismo começa a entrar na Inglaterra com a Thatcher e depois nos Estados Unidos com Ronald Reagan, a social-democracia, aos poucos, ela também vai dando sinais de cansaço. Né? E aí ela começa paulatinamente aí caminhando para o lado do liberalismo. Tá? Rindes, 1971. Olha aí a data. A semelhança do estado de bem-estar social, a social-democracia foi muito influenciada pelo keynesianismo. Olha aí. Embora favorecendo os que mostravam uma propensão maior a consumir do que a poupar. De modo geral, os sociais-democratas são favoráveis à coletivização do risco, ao passo que os defensores do estado de bem-estar social favorecem a individualização do risco. Agora já começa uma coisa meio, né? Para um ele individualiza, ele fala, olha, né, a culpa está ali, né? Para outros não, é de todo mundo. Para alguns sociais-democratas, o Estado atua como um estabilizador econômico e político, estimulando o crescimento e impedindo a recessão como uma forma de gerenciamento de crises. Clausewitz, 1984. Olha aí, estão vendo? Tudo aquilo que eu já tinha falado lá. Primeiro eles começam criticando o estado de bem-estar social, que ele só faz enxerto. Mas aos poucos, à medida que o estado de bem-estar social também começa a sofrer ataques do neoliberalismo, tanto a social-democracia quanto o estado de bem-estar social começam eles próprios a caminhar em direção ao neoliberalismo. Eles começam a perder força e começam a adotar algumas políticas neoliberais. Então, claro, no pano de fundo, aí eu teria que fazer mais uma aula também, que é sobre o Fordismo, a passagem do Fordismo para o Toyotismo. Porque no fundo é exatamente isso que está ocorrendo. E é o que aparece é exatamente essas transformações que nós estamos vendo aqui, tá certo? O modo como funcionam esses princípios talvez possa ser mais bem ilustrado por alguns exemplos. Embora não exista uma teoria social-democrata definitiva, olha aí que interessante, né? Não existe uma teoria social-democrata definitiva, né? Nenhum Estado social-democrata exemplar, ou seja, não tem nenhuma teoria em nenhum Estado social-democrata exemplar. A Alemanha, Áustria, Suécia, Holanda e alguns outros países, como a Austrália, podem servir de modelos, ou seja, não existe uma teoria fechada e nenhum Estado modelo. É isso que precisa entender. Porque depois, quando nós formos falar a respeito do socialismo, provavelmente vai chegar na mesma situação. Tá?
O caso alemão ilustra particularmente bem a transformação da social-democracia de uma doutrina esquerdista em uma doutrina de centro-esquerda. No início da década de 1860, operários de inspiração liberal, associações educacionais e corporações profissionais começaram a angariar apoio para a reforma constitucional e a unificação nacional. Veja bem, a Alemanha só vai se unificar em 1870. Em 1871, ela vai fazer o Congresso de Berlim e vai dividir o mundo. Mas antes disso, olha só, presta atenção aqui, tá? Vou voltar de novo. Em primeiro lugar, não existe uma teoria social-democrata definitiva. Segundo, não existe um país modelo de social-democracia. Mas lá no passado, em 1860, na Alemanha, antes da unificação, os trabalhadores que tinham, digamos, a inspiração liberal. Então, muitas das críticas que os próprios liberais fazem à social-democracia, aos socialistas e aos comunistas, eles se esquecem que quem deu a ideia de liberdade foram eles liberais, viu? Tá certo? Foram vocês liberais, da outra caixinha, que falaram de liberdade, certo? E se hoje vocês não gostam de ouvir falar de liberdade, porque de repente, aliás, desculpa, né? Hoje a esquerda não consegue lidar com a questão da liberdade. Ela quer a igualdade, mas ela não consegue falar a respeito da liberdade. Mas naquela época, no século XIX, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha essa porcariada toda. O sujeito poderia ser analfabeto, mas bastava ter alguém letrado ou falando alguma coisa e exemplificando, ele entendia muito bem. Então, vamos lá. No início da década de 1860, operários de inspiração liberal, associações educacionais e corporações profissionais começaram a angariar apoio para a reforma constitucional. Associações educacionais, é porque é o seguinte, antes do ensino ser público, muitas pessoas, professores, acabavam dando aula para operários. Tá? Eles queriam ter aula, eles queriam aprender tal, e tudo mais. Tanto é que um dos melhores exemplos para essa situação é o próprio Rudolf Steiner. Antes dele criar as escolas Waldorf, a primeira escola Waldorf em Stuttgart, na Alemanha, em 1919, 7 de setembro, ele dava aula para exatamente operários. E os operários pediram para que ele criasse uma escola para seus filhos. E o Steiner criou. Tá? Mas isso a gente vai ver em outra aula. Vamos lá. A reforma constitucional, a unificação nacional, o sufrágio universal masculino, a educação profissionalizante, que vai acontecer através do irmão do Alexander von Humboldt, que é o Wilhelm, ele que vai criar a escola técnica. Tá? As instituições de poupança, olha só, coisa velha, né? A renda básica, né? Através de um banco e tudo mais, né? Programas cooperativos e cooperativas de produtores. O liberalismo inicial logo cedeu lugar ao socialismo e duas importantes associações operárias surgiram na década de 1860. A Associação Geral de Trabalhadores Alemães, inspirada por Ferdinand de La Salle, e o Partido dos Trabalhadores Sociais Democratas, liderados por August Bebel e Wilhelm Liebknecht. Sempre tenho um problema com essa frase. Liebknecht, né? Que tinham estreitos vínculos com Marx e Engels. Um período de radicalização aconteceu ao rescaldo da Guerra Franco-Prussiana. Os dois partidos existentes foram unidos em 1875 como o Partido Social Democrata da Alemanha, SPD, o qual no prazo de 2 anos já contava com 12 deputados no Reichstag e recebia mais de 500 mil de votos. Tal como outros partidos socialistas e sociais-democratas na França e em outros países, o SPD afirmava que a prioridade da solidariedade da classe trabalhadora sobre as filiações nacionais e, em 1878, as organizações de trabalhadores foram proibidas pela lei antissocialista. Ou seja, a partir do momento em que os trabalhadores começaram a entender que tinham gente que defendia que era da mesma classe que eles,
E a partir do momento em que os próprios sociais-democratas e ex-socialistas e ex-comunistas que se tornaram sociais-democratas começaram a aceitar a via democrática, a via eleitoreira, aí a classe dominante começou a ver que a população poderia mudar as regras do jogo que eles burgueses criaram, certo? Então vamos lá. Vou ler aqui de novo. Tal como outros partidos socialistas e sociais-democratas na França e em outros países, o SPD afirmava a prioridade da solidariedade da classe trabalhadora sobre as filiações nacionais. E em 1878, sim, isso aqui é importante, solidariedade da classe trabalhadora sobre as filiações nacionais, ou seja, a solidariedade da classe trabalhadora do mundo todo, e não sobre apenas os trabalhadores daquele país, tá? E em 1878, as organizações de trabalhadores foram proibidas pela lei antissocialista. Quando a lei expirou em 1890, o SPD desenvolveu-se rapidamente, obteve cerca de 1,5 milhão de votos nas eleições desse ano e mandou 35 deputados para o Reichstag. Seu programa incluía o corporativismo lassalliano, tal como encarnado no programa de Gotha em 1875, aí tem que ler Marx, né? A crítica ao programa de Gotha, para enfatizar o socialismo de Estado, os meios políticos legais, as liberdades civis e a democracia. Mas, como consequência direta da legislação bismarckiana repressiva contra as organizações de classe trabalhadora, também incluía agora um apelo à ação proletária radical, uma tendência marxista e revolucionária anunciada em seu programa Erfurt de 1891. Entretanto, sua doutrina marxista tinha diversos componentes que se estendiam desde o marxismo revolucionário de Rosa Luxemburg a Karl Liebknecht, através do centrismo de Karl Kautsky, até o revisionismo de Eduard Bernstein. Ou seja, também tem o revisionismo, que é outra que você precisa também ter que saber, tá? Vá fazer pesquisa e não vá pegar apenas as minhas opiniões. Aprenda. Por isso que hoje eu estou aqui com esse dicionário, para você fazer a sua pesquisa, tá? Acompanhe aqui comigo. Olha a varinha, olha a varinha. Todos os partidos sociais-democratas reunidos na Internacional Socialista opuseram-se firmemente à guerra. Mas, apesar dessa oposição regularmente reafirmada em seus congressos, os socialistas franceses na Câmara dos Deputados e o Partido Social Democrata Alemão no Reichstag votaram a favor de créditos de guerra em 1914, montando o cenário para uma divisão decisiva entre socialistas e sociais-democratas e entre socialismo revolucionário e bolchevismo. Aí é que tá, tá? Embora eles fossem contra a guerra, no calor do momento, nas negociações, muito provavelmente deve ter ocorrido que eles foram pressionados a votarem pelos créditos da guerra, porque senão algo lhes poderia acontecer. Ou eles poderiam acabar perdendo a credibilidade, ou algo muito pior poderia ter acontecido. Como eu não conheço os detalhes, muito provavelmente deve ter ocorrido isso. E aí eles votaram a favor dos créditos de guerra. Tá? Ou seja, eles acabaram se estigmatizando e aí praticamente acabou com o movimento que se pretendia ser internacionalizante. Porém, como isso foi lá no início do século XX, 100 anos depois, graças ao toyotismo, graças à plataforma, graças ao YouTube, aí onde você está me vendo, essas ideias estão voltando de novo e a situação da classe trabalhadora, não apenas a classe, mas da sociedade inteira como trabalhadores de plataformas, disso aqui, ó, que agora a gente trabalha por isso aqui de graça, tá? Não é mais na fábrica, é aqui, no computador, tá certo? No celular. Então, nós precisamos ter que criar novos direitos, que é exatamente o que precisamos nesse período. E a inspiração vem exatamente desse período. Beleza? Vamos lá. O marxismo revolucionário continuou sendo uma força poderosa no SPD, até 1920, quando a ala esquerda do partido se separou para formar o Partido Comunista. As relações entre a social-democracia alemã, predominantemente revisionista, e o comunismo alemão tornaram-se cada vez mais ásperas com a ascensão do nacionalsocialismo e a transformação do Partido Comunista em partido stalinista, ver comunismo.
Aí é um outro problema, quando Stalin começa a interferir. Durante o período nazista, membros de ambos os partidos foram perseguidos e muitos de seus adeptos acabaram sendo mortos ou encarcerados. Bom, vai acabar morrendo do mesmo jeito. Reconstituído depois da Segunda Guerra Mundial, o rejuvenescido social-democracia, SPD, Partido Social Democrata Alemão, abandonou oficialmente até mesmo uma versão diluída do marxismo em seu congresso de Bad Godesberg em 1959. Tá vendo? Vocês estão vendo? Quando eles começam a se tornar mais fortes, eles começam abandonando o marxismo. Por quê? Porque nesse período, veja bem, 59, em 53, o Stalin morre. Em 56, o Khrushchev assume a União Soviética e ele denuncia os crimes de Stalin. Então, para a social-democracia não se sujar, principalmente ainda na Alemanha, que estava dividida, eles empurraram o marxismo. Mas aí também tem o seguinte, que é preciso ver. As origens do neoliberalismo também vão estar na Alemanha antes da formação do primeiro governo da Alemanha Ocidental. Então, digamos assim, que as bases do neoliberalismo, por exemplo, pessoas como Robert Kurz chamam de ordoliberalismo, vai estar ali. Depois, a próxima experiência vai ser aonde? No Chile. Embora um pouco antes Thatcher assuma o governo na Inglaterra e quase 10 anos depois Ronald Reagan nos Estados Unidos. Se bem que o neoliberalismo ainda entra com Jimmy Carter. Então tem uma série de coisas aí que a gente precisa ter que ver, tá? Mas vamos lá. Então, em 59, a social-democracia alemã abandona até mesmo uma versão diluída do marxismo num congresso, aceitando um liberalizado sistema de mercado. Ou seja, aos poucos o neoliberalismo vai se infiltrando, tá? Hoje em dia, a social-democracia defende essencialmente a livre concorrência econômica, mas em uma economia de mercado social e rejeita, de modo geral, a propriedade dos meios de produção pelo Estado. Lipset, 1990. A data não é uma data qualquer, tá? É muito importante entender isso aqui, por quê? Porque nos anos 80, aqui no Brasil, nós tínhamos o chamado MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que depois, com o fim da ditadura e anistia e abertura aos partidos políticos, tal, aquela coisa toda, o MDB virou PMDB, um monte de gente saiu de dentro do PMDB e formou vários partidos. E o último a sair do PMDB foi um grupo de dissidentes do PMDB que formou o PSDB. André Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso queria ser presidente, José Serra, o Alckmin, que hoje está aí como vice do Lula, tá? Enfim, vamos lá. Um dos problemas ao se examinar a social-democracia é que a maioria dos partidos sociais-democratas usa rótulos socialistas. É aí que está a confusão. Para ganhar voto, usou o rótulo socialista, mas a política é neoliberal. Por isso que a gente brinca aqui no Brasil. O símbolo do PSDB é um tucano. Ele é bonitinho, até no discurso, porém é uma ave de rapina, né? Na França, por exemplo, os socialistas realizaram esforços determinados para evitar a social-democracia, preferindo a ascendência revolucionária e a retórica de uma original herança jacobina. Sua tendência esquerdista derivou do marxismo revolucionário de Julius Guesde, o qual se opunha ao programa de Paul Brosse, mais reformista ou possibilista, abre aspas. Onde os sociais-democratas alemães favoreciam os meios eleitorais para se chegar ao socialismo, alguns socialistas franceses eram favoráveis à greve geral, considerada uma arma de reforma pacífica, em contraste com a ação revolucionária. Proudhonistas, marxistas, blanquistas, guesdeístas, sorelianos, em sua origem, o caso Dreyfus de 1894 ajudou a reunir todos esses grupos socialistas sob a liderança de Jean Jaurès, de modo que, em 1903, os socialistas receberam 600 mil votos, elegeram mais de 50 deputados para o parlamento e possibilitaram a Alexandre Millerand tornar-se o primeiro-ministro socialista. Tá? Então veja bem, olha só que interessante, tá? Tá falando de proudhonista, marxista, blanquista, guesdeístas, sorelianos, que é de Georges Sorel, né? Enfim, todos esses aí são várias vertentes. Então você querer reduzir social-democracia
ou o socialismo apenas uma versão, ou duas no caso do socialismo, tópico científico, já era, amigo, já era. A coisa não é tão simples assim, tá certo? Não é tão simples. Bom, os guesdeístas dedicaram... Quem que era guesde? Você vai ter que fazer essa pesquisa. Tá? Aqui é cheio de referência. Aqui, meu amigo, aqui é eu falar e você entra no Google. Para o vídeo, entra no Google. Tá? Guesde, francês. Os guesdeístas dedicaram especial atenção à reforma municipal e obtiveram cadeiras em numerosos conselhos municipais. Olha aí o conselho participativo, né? Das subprefeituras, que muita gente já ouviu falar, mas, né, se for aqui em Boimirim, praticamente ninguém participa. Nem aluno. Né? Nem aluno participa. Depois se deu a inevitável cisão entre sociais-democratas e comunistas no Congresso de Tours, em 1919. Léon Blum, Jean Longuet e Paul Faure restabeleceram o Partido Socialista em torno do jornal de Longuet, Le Populaire, enquanto os comunistas se organizavam em torno do diário de Jean Jaurès, Le Humanité. A social-democracia associada ao efêmero governo da Frente Popular do premier Léon Blum em 1936 declinou daí por diante até a década de 70, quando começou a reviver em grande parte à custa do Partido Comunista, mas continuou fora do poder até a presidência de François Mitterrand em 1981. Esse pedacinho aqui é muito interessante, gente. A social-democracia associada ao efêmero governo da Frente Popular do premier Léon Blum, de 36, é bem interessante. Por quê? Porque em 36 até 39 estava ocorrendo a Guerra Civil Espanhola, literalmente do lado da França, né? E que foi, inclusive, palco para Hitler usar de testes a Blitzkrieg, o exército alemão, a Wehrmacht, né, a Blitzkrieg com os aviões, as armas, as bombas incendiárias, as estratégias de ataque, por aí vai, né, logística, tudo isso. Tá? O único país que, de fato, ajudou a Espanha com armas, no caso, foi a União Soviética, tá? Que, por acaso, nesse período, estava com alguns acordos comerciais com a Alemanha. Tá? Claro que depois eles vão oficializar isso mais para frente. Mas como a Alemanha precisava ter que pagar as dívidas de guerra, ainda com os primeiros anos de Hitler, 34, 35, por aí, e a União Soviética precisando de dinheiro para poder substituir importações, que era tudo difícil, nenhum país queria vender para a União Soviética, enfim, né? Era um período bem difícil esse. Tá? Bom, então em 36, né, você tinha uma frente ampla, uma frente popular de vários partidos, e aí eles acabam começando todos eles a brigarem e tal e tudo mais, porque a esquerda é dividida, né? Ela é dividida. E é muito difícil você manter uma frente ampla. Né? Se você acha que de repente é fácil manter uma frente ampla, pergunta aí para o Lula. Né? Não é fácil. E a esquerda tem que seguir dividida, porque se você unir, isso é coisa de fascismo. Tá? Bom, até o Mitterrand, tal, quando o Mitterrand volta, mas vocês podem ver, declinou de 36 a 70. Tá? O Suécia, né? Como diria meu amigo Magnus, né? O Suécia, né? A Suécia, claro, tem sido considerada desde longa data um estado social-democrata exemplar, mas não é modelo, tá? Conforme a gente viu lá atrás. Representando a terceira via, olha só que bonitinho, né? Ou do meio, fundada em 1899, sob a liderança de Hjalmar Branting, um marxista razoavelmente ortodoxo que se tornou o primeiro premier socialista, e o Partido Social Democrata consolidou-se rapidamente como importante força política. À semelhança da social-democracia alemã, a sua posição original era a extrema esquerda, mas foi o principal responsável pelo estabelecimento do neutralismo permanente da Suécia. Apesar de ter sido favoravelmente influenciado pela Revolução Russa, olha que louco,
Sucessivos governos sociais-democratas, sofrendo apenas breves interrupções a partir da década de 30, preferiram o pragmatismo, a ideologia e o crescimento à igualdade. Uma posição muito forte sobre a questão foi adotada na famosa Conferência de Zimmerwald em 1915. Caramba, olha só que louco, hein? Ou seja, eles preferiram o pragmatismo. Aí o pragmatismo, gente, vocês vão ter que perguntar para o Paulo Giraldelli para ele explicar. Ou então você vai aí no Google e procura saber o que é o pragmatismo, certo? Não fica muito na discussão, mas prefere usar o pensar para escolher qual a melhor linha de ação e seguir, tá? Já estou dando a dica. A ideologia. E o crescimento, a igualdade. Coisa que eles já estavam, já em 1915, eles já estavam né? Uma consequência é que, embora a Suécia possua de há muito os melhores programas de bem-estar social de qualquer Estado moderno, tem o mais baixo imposto de renda de pessoa jurídica de todos os países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tá? Ou seja, é um dos melhores programas de bem-estar social, ou seja, o cara é social-democrata. Né? Ali no caso, Jalmar, como é que é o nome dele aqui? Cadê? Deixa eu procurar aqui. Aqui, Jalmar Branting, né? Ou seja, lá, tal, 30, Conferência de Zimmerwald, né? Bem-estar social, né? Ou seja, tem o mais baixo imposto de renda e, em compensação, adotou programas do estado de bem-estar social, ou seja, do keynesianismo, tá? Mas também taxas muito elevadas de imposto de renda para a pessoa física, ou seja, eles têm imposto progressivo, Seguridade Social e Imposto sobre Valor Adicionado, Lipset 1990. Continua favorecendo programas voltados para a participação de operários na tomada de decisões industriais, embora eles tenham provado ser menos bem-sucedidos do que originalmente se previa. Tigsten 1973, e Meissner 1978 e Olsen 1992. Tá? Então, para vocês verem que a partir do momento que o toyotismo também já começa a entrar na Suécia, essa questão de participação de operários na tomada de decisões industriais, aos poucos vai sendo derrubada. O toyotismo, ele praticamente, ele quebra a espinha dorsal do sindicalismo. Tá? O Partido Social Democrata Austríaco, Österreich, talvez tenha sido o mais doutrinário. Formado em 1888, tinha recebido em um período de 10 anos, um terço dos votos depositados e estava com 87 membros no parlamento. E o austro-marxismo representou uma alternativa significativa ao leninismo, ou seja, o marxismo da Áustria, né? Em relação ao leninismo. Durante a Primeira Guerra Mundial, o partido dividiu-se entre Viktor Adler, o líder partidário que favorecia mais o proletariado austríaco do que o apoio ao proletariado internacional, e seu filho Friedrich, que assumiu uma ativa posição anti-guerra. Depois da guerra, os sociais-democratas chegaram ao poder em várias cidades importantes, e Viena, em especial, tornou-se uma vitrine de programas extremamente bem-sucedidos em educação, saúde pública, fornecimento de instalações para atividades recreativas e novos projetos habitacionais para a classe operária. Na década de 20, era o maior partido de oposição e depois da Segunda Guerra Mundial tornou-se o mais poderoso partido nacional. Oh, que maravilha, né? Meu cachorro, né? O Caramelo, e ele é socialista. É o pessoal passeando aí na frente com o cavalo, gente. Ei! Né? Monstrinho. Ah, que coisa. Ah. Ai, ai. Bom, então estamos vendo aqui que Viena, né, em especial, tornou-se uma vitrine de programas extremamente bem-sucedidos em educação, saúde pública, fornecimento de instalações para atividades recreativas e novos projetos habitacionais para a classe operária. Na década de 20 era o maior partido de oposição e depois da Segunda Guerra Mundial tornou-se o mais poderoso partido nacional. Tá? Esses cachorros vão começar a uivar. E eu não estou a fim de editar depois. Tá?
A União Social Democrata Holandesa foi formada em 1878 sob a liderança de Rommel Nieuwenhuy. Nieuwenhuy, exatamente, que em 1888 foi eleita mulher para os Estados Gerais. O partido registrou um constante sucesso com a filiação que galgou de 13 mil votantes e 3 representantes parlamentares em 1897 para 144 mil votantes e 19 representantes parlamentares um ano depois. Mas o partido se recusou a integrar um governo de coalizão, alegando que isso significaria um compromisso com o capitalismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a social-democracia holandesa foi responsável por tão requintados programas de bem-estar social e se preocupou a tal ponto com os menos favorecidos que hoje em dia a Holanda, mais que a Suécia, poderia ser considerada o Estado social-democrata prototípico. Então é na Holanda que nós temos que olhar, né? E vamos aplicar os programas holandeses nos pequenos municípios do Brasil inteiro. Tá? Assim que deveria ser, tá? Com vistas a uma educação finlandesa. Tá? O Partido Trabalhista Britânico é um caso diferente e um pouco mais complicado. Suas origens diferem substancialmente das dos partidos sociais-democratas europeus. Alguns as veem no autêntico radicalismo evangélico do século XVIII, os levelers ou niveladores, os diggers ou cavadores. Outros nos movimentos owenistas de Robert Owen, cartista da Carta dos Trabalhadores, né? E capelista. Sua organização mais nitidamente de classe trabalhadora foi o Partido Trabalhista Independente, sob a liderança de Keir Hardie, que teve nos mineiros de carvão a maior parte do seu apoio original. Em um certo sentido concreto, contudo, a moderna social-democracia britânica está mais bem consubstanciada na sociedade fabiana. Então, aí é que está. O trabalhismo inglês tem uma parte na religião, com o radicalismo evangélico. Tem os chamados niveladores e os cavadores, porque os ingleses são assim, eles têm lá os Whigs, os Tories, os deputados da montanha, os da planície e tal, tem que entender isso aí, certo? Você que quer entender de política, tem que saber a respeito disso aí. E também a chamada Sociedade Fabiana, tá? Fundada em 1883 e não filiada oficialmente a partido algum, seus membros desempenharam um papel político sem paralelo. Os documentos programáticos que publicaram em considerável número basearam-se em extensa pesquisa empírica, para variar, né, empirismo em inglês, tá? Sobre condições fabris, administração local, finanças públicas, política habitacional, situação dos pobres, educação, colonialismo e outras matérias similares. Ver o socialismo fabiano. Boa parte das pesquisas que o Marx e o Engels vão fazer sobre o capital é da Enciclopédia Britânica. Na Enciclopédia Britânica, que é onde estavam exatamente o que? Esses documentos, né, sobre condições fabris, administração local, isso tudo estavam nos chamados livros azuis, que era o que o governo fazia através de seus fiscais, seus funcionários, tal, para poder saber a situação, né, da Inglaterra como um todo, né? Finanças, moradia, transportes, condições de vida, saúde, hospitais, escolas, por aí vai, né? Bom, influenciaram de modo significativo a política do Partido Trabalhista e o programa sobre trabalhismo e nova ordem social, publicado logo após o término da Primeira Guerra Mundial, forneceu um quadro de referência histórico que se manteve fundamentalmente inalterado até a data relativamente recente. Tá? Deixa eu virar aqui um pouco. Tá? Grande parte desse programa foi convertido em lei, incluindo o salário mínimo nacional, a nacionalização das minas, estradas de ferro, serviços de utilidade pública e seguros, a redistribuição de excedentes para o bem comum e um imposto de renda acentuadamente progressivo. Tá vendo, gente? Os outros países têm imposto progressivo. Tá na hora do Brasil ter imposto progressivo, porque afinal os ricos pagam o mesmo que a classe média e os pobres.
né? Só que para os pobres e a classe média é muito pesado. E os bonitões ali, né? Aliás, cabe uma pergunta aqui. Para que servem os ricos, hein? Esses aí que vivem só de renda, que faz especulação, que não sei o quê, né? Trabalhar para eles não é trabalho, é divertimento, tá? Mas qual o papel deles? Para que servem os ricos? Né? A não ser para poder fazer festa cheia de puta, regada a cocaína e uísque, fazendo festinhas em praias que não podem, que são proibidas por lei, mas de repente molha a mão do fiscal e o fiscal fica quietinho, né? Porque senão ele pode morrer por causa das milícias, né? Para que servem os ricos? Para poder ficar tirando sarro de pobre, para poder ficar, sabe, expondo os pobres, filmando empregada doméstica caindo da janela do prédio, né? Para que serve essa gente? Né? Ficar correndo com um carro de, de, de alto valor e se arrebentando aí, levando um monte de gente em ponto de ônibus. Para que serve essa gente? Não produzem nada, né? Então deveriam pelo menos pagar o seu quinhão para poder ter uma sociedade um pouco melhor. Ou então, na boa, sabe, constrói um navio gigante, fica lá pro resto da vida e eternidade mais 6 meses, ok? Mas não enche o nosso saco, não. Porque aqui a gente quer... Aqui, quem trabalha somos nós, tá? Vamos lá. Então, grande parte desse programa foi convertido em lei, incluindo o salário mínimo nacional, a nacionalização das minas, estradas de ferro, serviços de utilidade pública, seguros e redistribuição de excedentes para o bem comum. E um imposto de renda acentuadamente progressivo, ou seja, redistribuição de excedentes. Mas infelizmente hoje no toyotismo não se tem estoques, então não se tem excedentes, tá? Mas podemos pensar em alguma coisa para podermos acabar com a fome e o déficit habitacional de roupas, escolas e tudo mais, né? Mas a gente vai pensar nisso aí e tem vídeo para isso aí. Me aguardem, tá? Linhas menos significativas incluíam a Liga Socialista de William Morris, semi-anarquista, e a Federação Social Democrata de H.M. Hyndman, organização marxista fundada em 1885, cujo objetivo era a propriedade coletiva dos meios de produção, um Estado democrático e igualdade social e econômica entre os sexos. Entre os seus membros estava Eleanor, a filha de Karl Marx. Desde a sua primeira coalizão parlamentar de 1906, os liberais, a LibLab, o Partido Trabalhista, foi comparado com os sociais-democratas europeus, eminentemente prático e pragmático, em vez de doutrinário e ideológico. Teve um desempenho um tanto melancólico antes da Segunda Guerra Mundial, tendo chegado pela primeira vez ao poder com Ramsay MacDonald, na eleição CAC, de 1924. Mas depois da guerra, a social-democracia consolidou-se com tanto êxito que sucessivos governos conservadores foram incapazes de alterar a situação até a implantação do programa de privatização e devolução do governo Thatcher na década de 80. De 1975 em diante, a polarização política entre esquerda e direita intensificou-se no seio do Partido Trabalhista, culminando em 1981 em um dissidente Partido Social Democrata que formou aliança com o Partido Liberal. Depois de alguns êxitos iniciais, contudo, esse partido declinou sem ter estabelecido uma nítida base de poder, tornando-se mais um partido da mídia do que qualquer outra coisa. Prindan, 1988. Sim. Esse partido, o Partido Liberal, se tornou um partido de mídia. Mas aí que tá, né? Esse tipo de coisa está se tornando muito comum hoje, no século XXI. Os partidos serem mais partidos de mídia, tá? Não apenas os jornais, que, de certa forma, têm ligações com esses partidos, tá? Partidos assim que, na verdade, são financiados por bancos e por aí vai, né? Alguns antigos partidos comunistas da Europa Oriental seguiram o exemplo dos comunistas italianos e espanhóis que, depois de terem se tornado eurocomunistas, aderiram à social-democracia, em nítido contraste com os Estados Unidos, onde declinou constantemente depois de 1912, né, com Eugene Victor Debs. Sim, ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos, acho que umas 5 vezes. Né? A social-democracia tem sido extremamente importante na Austrália e no Canadá Ocidental.
Na Rússia, depois de ser a principal influência radical antes da divisão entre bolcheviques e mencheviques, a social-democracia foi eliminada depois de 1922. Que futuro aguarda no atual caos da Europa Oriental e da ex-União Soviética é algo difícil de prever. Bom, isso aqui, como esse livro é de. Deixa eu ver aqui. Esse livro, gente, ele é 1993. Ele é de 1993. Então, por isso que ele escreve isso aí, né? Que vai ser difícil de prever e tal, né? Porque nessa época era o Yeltsin que estava na Rússia, né? Embora não haja uma... sim, era o Yeltsin na Rússia, o Alexander Dubček, acho que ele volta a ser presidente da Tchecoslováquia, porque ele tinha sido deposto nos anos 50, não sei, eu não lembro, era meio complicado isso aí. Eu sei que o Lech Walesa acaba se tornando presidente da Polônia, e aí ele privatiza tudo lá, tá? E aí ele acaba se ferrando depois. Embora não haja uma experiência social democrática definitiva com o seu movimento em direção ao centro do espectro político, a social-democracia, produto de uma longa evolução política no radicalismo europeu, universalizou-se agora com a principal alternativa ao estado de bem-estar. Mas aí é que tá, né? O estado de bem-estar, ele também sofre ataques do neoliberalismo e ele simplesmente também vai à bancarrota, como a maioria dos países vai durante os anos 80 e durante os anos 90 a gente vê a entrada do neoliberalismo em todo o mundo e finalmente o neoliberalismo, no Brasil também, né? Mas o neoliberalismo entra no mundo a partir dos anos 70 e 80. No Brasil, ele vai começar a partir dos anos 90 e nós estamos vendo o resultado disso tudo agora, em 2020, tá? Desde 2016, a gente já estava vendo isso aí. E não tem nada a ver com a Dilma e tudo mais, né? Porque a implantação do neoliberalismo já começa com o Fernando Henrique, começa com Collor, para falar a verdade. Depois passa pelo Itamar, vai com o Fernando Henrique, aí depois continua com o Lula. Governo Lula 1, Lula 2, depois da Dilma. E aí ele se aprofunda de vez com o Temer e o Bolsonaro, e aí, tá? A social-democracia é praticamente meio que enterrada, né? Bom, gente, então a próxima aula é sobre os socialismos. Se você gostou, dê o seu like. Se você não é inscrito, peço que se inscreva. Eu vou ficando por aqui e eu retorno numa próxima aula. Tchau, tchau.